Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Traz luz, traz clareza, meu Pai. Que cada um aqui seja alimentado pelo Senhor nessa noite. E principalmente que eles saiam daqui incendiados pelo Senhor, meu Pai. Que o fogo arda continuamente sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, como eu disse para vocês agora há pouco, a mensagem dessa noite é aquilo que nós chamamos de pós-encontro. É uma preparação para que aquilo que você recebeu nesses dias de retiro, você continue mantendo. Mas talvez alguns perguntem, pastor, eu nem fui no retiro, nem sei o que é retiro, estou aqui hoje só, vim no culto. A mensagem é para você, e ela serve para o seu dia a dia, e não só isso, mas ela serve para todos os momentos em que você se sente incendiado na presença do Senhor, e vai passando os dias, e parece que aquilo vai diminuindo dentro de você, e você começa a se sentir um pouco mais fraco. Com algumas pessoas isso acontece mais demorado, e outras isso pode acontecer muito rápido. E a nossa igreja participa de muitos eventos que têm justamente por objetivo você colocar todo o seu foco na presença de Deus. E a gente passa momentos muito intensos. Eu estou aqui com a camisa da tenda, o próximo retiro que alguns de vocês vão. Mas daqui uns dias tem a Cabana Team, irmã Elias está ali com a camisa da Cabana Team, que é o próximo retiro que alguns de vocês vão. Amém? Parece que não tem adolescente aqui nessa igreja, que isso? Vou ter que repetir? Oxe, vou ter que repetir para os meninos ali, ó. E ela está com a camisa da Cabana Team, que é o próximo retiro que alguns de vocês vão. Aí sim, teve que ter uma ajuda aí dos mais velhos, né? Para poder dar uma incendiada. Queridos, o que eu vou ensinar para vocês é um princípio bíblico, de como é que você vai fazer com que isso se cumpra na sua vida. Isso que? Levítico 6, especialmente o verso 13, ele vai dizer para a gente: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. E meus irmãos, quando a gente lê esse texto, algumas pessoas têm a impressão de que ele é uma profecia, ou que ele é uma promessa de Deus, e ele não é nem uma profecia, nem uma promessa. Esse texto, ele faz parte de uma parte do livro de Levíticos, que fala sobre o funcionamento do antigo tabernáculo, aquele templo desmontável que existia lá no deserto, onde se guardava a Arca da Aliança dentro, e tinha ali vários elementos, né, com muitas representações muito lindas, muito profundas. E essa parte está falando a respeito do altar do sacrifício. Era ali onde eram queimadas as ofertas ao Senhor, os sacrifícios ao Senhor. Era dali que saía, por exemplo, a brasa, que ia para o incensário lá do lado de dentro. E Deus vai explicando para Moisés como é que funciona, como que cada parte é construída. A gente lê aqui que o fogo não iria se apagar. E no capítulo 9, nós lemos exatamente como é que isso funciona. O próprio Deus faz vir fogo da presença dele e queima primeiro holocausto que é colocado diante dele. O fogo que foi lançado ali, primeiramente, sobre aquele altar, no tabernáculo, não foi algo que um ser humano foi lá e riscou uma caixa de fósforo, ligou um isqueiro, não sei como é que era naquela época, né? Fez algum palitinho, bateu uma pedra, sei lá. Não foi coisa natural, não foi um ser humano que fez. O próprio Deus mandou fogo e incendiou aquele altar. O capítulo seguinte vai mostrar uma coisa muito triste. 2 filhos dos sacerdotes, eles resolvem vir trabalhar, fazer o trabalho de Deus, e cada um traz o seu próprio fogo. A Bíblia chama de fogo estranho ao Senhor. E por que esse fogo era estranho? Porque não era o fogo que Deus tinha mandado sobre eles. Eles o tempo todo precisavam, para fazer todos esses trabalhos, do fogo que Deus tinha mandado, e esse fogo precisava ser conservado. E aí vem essa frase para a gente refletir. Quando ele diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não era uma profecia, não era uma promessa, era uma ordem. Entenda isso. O verso 12 que nós lemos primeiro, fala sobre a responsabilidade daqueles sacerdotes. Toda manhã eles tinham serviço.
Toda manhã eles tinham que chegar, separar a lenha, botar em ordem o holocausto. E o fogo arderá continuamente. O que Deus está dizendo? Cuida desse fogo, não deixa esse fogo se apagar. E da mesma forma, meus irmãos, eu entendo que esse fogo aponta para aquele fogo de Atos 2, para esse incêndio que Deus faz no nosso coração. Da mesma maneira, meus irmãos, nós devemos cuidar desse fogo, não deixar que o Espírito se apague dentro de nós. Aquele versículo lá no Novo Testamento que diz para a gente não extinguir o Espírito, a expressão extinguir não é matar o Espírito, é apagar, é tratado como fogo realmente. Então eu quero que você entenda, isso que você está sentindo no seu coração, o seu coração queimando, diante de tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito nas suas vidas, você precisa ser responsável e não deixar esse fogo se apagar. E como é que a gente faz isso? Eu quero ensinar algumas coisas para te ajudar aqui nessa noite, de forma muito prática. Aquilo que acontece dentro de um retiro, precisa acontecer no dia a dia. No dia a dia a gente não dá conta, lógico, nunca, de fazer como acontece lá. Tem coisas que só lá mesmo, só indo para lá, e é por isso que a gente tem que ir mesmo para esses lugares, ir para retiros, ir para encontros. Tem crente que fala mal disso, né? Normalmente, gente muito religiosa, muito ligada à idolatria denominacional, usos e costumes, coisas assim, vira e fica dizendo, mas vai ficar vivendo de retiro? Irmãos, a gente vive de retiro mesmo. Tem um retiro particular nosso, que você se retira, fecha a porta do seu quarto e vai orar. E tem aqueles retiros nossos como igreja, que Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para cima da montanha, que pega os 12 discípulos dele e fala, vamos agora para o Monte das Oliveiras. O tempo todo a gente se separa, se prepara e vai. Foi assim com cada homem e mulher de Deus na Bíblia. Então a gente precisa entender alguns princípios relacionados a isso. Só que aquilo que acontece lá, debaixo de toda aquela organização e logística, de alguma maneira, também precisa acontecer na nossa vida. Vou dar um exemplo para você. Quer ver uma coisa que acontece muito lá? Quebrantamento. Você precisa vigiar para ter uma vida de quebrantamento. E por isso eu quero te dizer a primeira lição dessa noite. Caiu, levantou. Você pode repetir? Sacode aquele que está meio sonolento do seu lado assim e fala, caiu, levantou. Quando eu mando virar para o lado, você pode ter certeza, tem alguém dormindo, conversando, mexendo no celular, né? Caiu, levantou. O que isso quer dizer? Irmãos, eu estava uma vez ministrando num retiro de outra igreja, e eu virei para aqueles irmãos que estavam lá muito quebrantados, e eu falei assim, você, quando chegar em casa, você vai cair, meu irmão. Ele desabou a chorar. Eu acho que ele tinha problema com drogas, né? E estava ali cheio de esperança e tal. Eu não estava falando de um pecado específico. Mas se ele tinha a ilusão que ele ia sair de lá e ficar santo para o resto da vida sem cair em pecado, né? Isso precisava ser desmontado. A gente cai em pecado. Só que só tem um jeito da gente não permanecer no pecado. Você precisa se levantar, criatura. Satanás vai tentar encher a sua cabeça, falando que, tá vendo? Falei com você que não servia para nada. A mãe vai virar para a filha e vai falar, não sei para que vai em retiro. Olha aí, largou a meia aqui em cima da cama. As pessoas vão jogar na cara e vão tentar convencer, não se ilude, é o reino das trevas articulado para que você desacredite que mudou alguma coisa. Então olha só, o que aconteceu com você foi real. Deus quebrantou o seu coração mesmo, tentações vão cair, você vai vencer as tentações, mas algumas coisas você vai cometer de erro, e quando um crente comete o erro, precisa se arrepender, se quebrantar e se levantar. Então repita, caiu, levantou. Não aceite permanecer no erro, meu irmão. Reconheça onde você caiu e se acerta o mais rápido possível. Se necessário, procure ajuda. Tem um tanto de irmão mais velho aqui para te ajudar. Agora à tarde eu recebi uma mensagem no WhatsApp que estava assim, pastor, acho que era um grito, né? Era um socorro. Só que aí eu estava resolvendo uma porção de coisa, quando eu peguei o celular que eu fui ver, fala aí, meu irmão,
Não, já pedi ajuda para fulano. Era uma Batseba aqui tentando me perturbar, mas já vencemos, já resolvemos. É isso aí. É isso aí. Vai aparecer no meio do caminho. E a vida é essa mesmo. E você vai vencendo uma depois da outra. E cada tentação que você vencer, você vai ficar mais forte. Mas se cair, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, assim, você ficou se sentindo triste, para baixo, eu não acredito que eu fiz isso. O que Satanás quer fazer é você se consumir em culpa para você continuar no chão e continuar pecando. Para você pensar, nossa, voltei para o estado anterior. Você não tem que voltar para o estado anterior. Fica de pé, levanta, se posiciona. Irmãos, a gente vive muitas emoções em retiros, mas o nosso retiro ele não é baseado em emoção, ele é baseado na palavra. O tempo todo você é chamado para se posicionar. Tem a ver com a posição que você tem, com a palavra que você libera de responsabilidade. Não, a partir de agora vai ser assim, e vai ser assim porque eu dei minha palavra e vou seguir. E Deus vai abençoar você nessa palavra. As emoções, elas são muito importantes, e a gente ensina sobre isso lá, do papel bíblico que as emoções têm no quebrantamento do nosso coração, meus irmãos. Mas o principal é a decisão que você toma, porque a emoção do retiro vai passar. Alguns retiros demoram um pouco mais para a emoção passar. Para algumas pessoas demora menos. Mas o importante é, independente da emoção, você mantém a sua postura, a decisão que você tomou. Amém? E a segunda coisa, agora essa é só para quem estava no imersão para entender. Não tem aquele almoço que teve lá especial, que foi assim o melhor de todos. Aquilo era uma mensagem, e eu vou explicar para vocês agora. A mensagem é o boi. Toda vez que você lembrar daquele momento, eu quero que você se lembre do boi. Tá bom? O boi é o que vai fazer você ficar forte. É por isso que a gente serviu o boi para vocês. Para você ficar fortinho. Rapaz, o boi é uma coisa maravilhosa. Desde lá do sacrifício do Antigo Testamento, né? O boi é um animal que se aproveita tudo. Até o chifre do boi se aproveita. O cocô do boi se aproveita. Que animal você consegue aproveitar tanto? E o boi na nossa vida espiritual também é importante, porque o boi é... De novo para sair na live. Para não deixar dúvida caso alguém não tenha pegado bem aí o áudio. O B do boi é Bíblia, o O do boi é oração e o I é igreja. Como eu disse, tudo que vocês viveram lá dentro. Você teve muita Bíblia lá no retiro, sim ou não? Sim. Teve muita oração lá no retiro, sim ou não? Sim. E teve muita igreja lá no retiro, sim ou não? Sim. Porque a igreja não é a construção, a igreja era aquela galera de colete azul, servindo você o tempo todo, cada um desempenhando o seu papel. Um pregando, o outro intercedendo por quem estava pregando, outro trazendo água para você, outro descascando cebola, outro picando boi, né? Cada um fazendo alguma coisa, um grupo lá numa sala de oração chorando pela vida de vocês. Coitado de quem estava dormindo do lado ali daquelas salinhas, né? Porque a noite inteira você ouve o clamor do povo de Deus. Isso é igreja, meus irmãos. Você viveu um mergulho na vida de igreja enquanto você estava lá. Mas a igreja é o terceiro, deixa eu falar do primeiro. B de Bíblia. Irmãos, seu coração está queimando por causa da palavra. Principalmente por causa da palavra. Os discípulos no caminho de Emaús nem reconheceram que Jesus estava ali se encontrando com eles. Mas, como o Senhor, o texto diz para a gente, lhes abriu a palavra, e foi desde Moisés até os profetas. Alguém esbarrou aí no controle da chave, hein? Aqueles que estavam ouvindo Jesus falando, desde lá do Antigo Testamento, as profecias, o coração deles começou a queimar. Bem que o nosso coração queimava quando ele nos abria as Escrituras. Então, a Bíblia fez o seu coração queimar. E olha, para você continuar queimando, você precisa de muita palavra de Deus na sua vida.
Recentemente o Senhor nos deu aqui uma série de mensagens chamadas Na Trilha do Avivamento. Se você não estava aqui ou perdeu alguma, vai lá no meu canal no YouTube e assista essa sequência. São 3 mensagens chamadas Na Trilha do Avivamento. E numa dessas mensagens, o Senhor me chamou a atenção para algo a respeito da Bíblia. Irmãos, eu amo a Bíblia. Eu fui apresentado à Bíblia muito criança e desde cedo eu sou apaixonado com as Escrituras. Mas eu percebi que eu ainda não era completamente o homem do Salmo 1. Existe uma promessa para a gente no Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem embolei aí a sequência, né? Mas aí chega num ponto que diz o seguinte: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é só ler a Bíblia, é ter prazer na Bíblia. E eu não sei se você já é essa pessoa que tem prazer na Bíblia, mas também não é só ter prazer na Bíblia, é meditar nela de dia e de noite. E qual é a promessa sobre essa pessoa? Tudo que ela vai fazer dá certo. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a promessa para quem se enquadra nesse perfil do Salmo 1. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Aí eu percebi que eu medito na lei do Senhor de dia e de noite? Não, normalmente eu medito um horário no dia. Eu leio a Bíblia, peço para Deus falar comigo, e esse é o meu que a gente chama de devocional. E está falando de dia e de noite. E talvez seja por isso que muita coisa dá errado, muita coisa dá certo, mas não é o tudo quanto fizer prosperará. Tem muita luta no meio do caminho que, segundo esse salmo, não era para ter. Então, o que eu comecei a fazer? Ao invés de eu fazer o meu devocional como eu vinha fazendo desde sempre, desde criança, eu vou ler a Bíblia pelo menos em um momento durante o dia, pelo menos em um momento durante a noite, vou meditar nela. E para não ter erro, eu criei como hábito. Eu acordo de manhã, enquanto meus olhos ainda estão ali focando, sabe? Eu já estou lendo a Bíblia antes de qualquer coisa, antes de abrir mensagem de WhatsApp. Primeiro, meu momento com Deus. Eu vou pegar, vou ler algum capítulo da Bíblia e já vou orando assim: Senhor, me faça amar mais a Tua palavra. Irmãos, eu não estou com a minha chave aqui não. Tem alguém com a sua aí? Dá um help aí pra gente. Depois a gente faz um corte no YouTube. Vai orando. Ó. Pronto, glória a Deus. Foi falar, vai orando, apareceu uma chave rapidinho. Irmã Joyce, pode voltar, já apareceu. Ela foi buscando no carro ali. Estava onde mesmo? De dia e de noite. Então eu acordo de manhã e eu peço para Deus me dar prazer na palavra e eu vou ler. Mas aí na hora que eu vou deitar, meus irmãos, o que eu faço? Eu leio também. Eu associo o meu momento de levantar e o meu momento de deitar, para que eu não perca isso, para que eu seja aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite e tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, para que não haja dúvida, para que não haja erro, já determinei dessa forma na minha vida. E minha sugestão, faz isso você também. Já pensou? Uma igreja inteira, que tudo quanto fizer prosperará? A galera toda nesse mesmo ritmo, nesse mesmo pique, gente que tem prazer na lei do Senhor, sabe? E que medita de dia e de noite, que maravilha, meus irmãos. A igreja vai fazer um congresso, já deu certo. A igreja vai fazer um feijão tropeiro, precisa vender, sei lá, 47 marmitex, deu certo, porque tudo quanto fizer prosperará. Vai assim, um povo que ama a palavra. Sabe o que um povo que ama a palavra faz? Vem para cultos de palavra. Todo culto tem palavra, mas alguns a gente se debruça um pouco mais, né? Os cultos de quarta-feira aqui na igreja, a gente está tendo mensagens expositivas, ou seja, versículo após versículo. Estamos agora na carta de Paulo aos Filipenses. No domingo pela manhã a gente tem rodas de leitura da Bíblia, que também é para gente que ama a palavra de Deus.
que vira e fala assim, Senhor, fala comigo agora. E quem faz isso? Vem altas revelações, meus irmãos, é maravilhoso. Convido vocês para estar presente também nesses momentos. Então, primeira parte do boi, o B de Bíblia. Segundo, letra O de oração. Eu queria começar esse momento de falar sobre oração com um corinho de fogo. Vamos? De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Isso é para oração no monte, hein? Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 os dias são de trevas, sem poder o crente cai. E antes que eu comece a puxar um medley aqui, põe azeite em minha lâmpada, né? Vamos voltar aqui ao assunto. Eu quero que você guarde essa mensagem do corinho de fogo. Os dias estão difíceis, sim ou não? Quem está vivendo luta aí, levanta a mão. Pode abaixar. O Senhor me chamou a atenção para algo no ano passado. A gente teve muita vitória, meus irmãos, no ano passado. Que eu parei no final do ano para fazer uma lista. E fiz uma lista longa de grandes vitórias, de coisas que a gente vinha orando há muitos anos para conseguir, e a gente conseguiu. E aí quando eu terminei a lista que eu falei no culto, eu percebi que tinha ficado mais um monte de coisa para trás. Mas eu fiquei com a sensação, sabe, que foi o seguinte: nós tivemos a vitória, mas foi tão sofrido, foi tanta luta, foi tanto sofrimento, que a sensação que me deu foi, eu podia ter orado um pouco mais, eu podia ter jejuado um pouco mais, eu podia ter me esforçado um pouco mais por essas coisas, e talvez não tivesse sofrido tanto para conquistar cada uma dessas vitórias em Cristo. Foi resposta de oração? Foi, mas eu sempre fico com aquele gosto, podia ter orado mais, sabe? Como é que está a sua vida de oração? Você que foi para o retiro, eu sei que você, de repente, não está nem conseguindo não orar. Você chega, resolve fazer outra coisa, eu quero orar. É desse jeito, né? Levita e encontrista, não, vou ver o filme. Que filme que nada, eu vou orar. Porque o seu coração está desse jeito. Mas entenda, a emoção vai passar. As distrações, elas vão vir. E o que você precisa ter, mais do que a sua emoção, é a sua disciplina, é o seu posicionamento. E que se você não separa para Deus o momento do seu dia para você buscá-lo em oração, é igual com dízimo e oferta. Se você não se prepara para isso, você vai dar resto para Deus, se der. E resto, hoje em dia a gente não dá nem para cachorro, só dá para porco. Isso não é honra, meus irmãos. Qual é o momento de oração do seu dia? Não vem com essa de cada dia um. Talvez você pode não ter um horário certo assim, 23h47, não sei. Talvez seu dia seja um pouco flutuante a rotina, mas você precisa saber se é de manhã, quando acorda, se é antes de dormir, se é antes de ir para o trabalho, se é no seu horário do almoço. Você precisa ter o seu tempo definido de oração. Porque, meus irmãos, os dias são de trevas, sem poder, o crente cai, e cai mesmo, e é grande a sua queda. Você precisa ter um tempo, e como eu disse, de pelo menos 1 hora na presença de Deus. De buscar, sabe? E vocês aprenderam muito lá sobre vida de intercessão, mas você precisa também ter um tempo de contemplação na presença de Deus, porque você começa a batalhar por um monte de pedido de oração, você vai sofrer às vezes na sua carne, no seu corpo, um peso, um cansaço muito grande. O que vai restaurar você disso, vai trazer refrigério, e vai até fazer seu coração queimar? Vai adorar o Senhor. Bota lá um louvor. Antigamente você tinha que saber tocar alguma coisa, né? Ou conviver com a sua voz desafinada. Olha que legal, hoje você pode botar o Spotify para tocar, o YouTube para tocar, que seja. Bota lá uma adoração, bota a playlist do retiro, que está tudo quente aí agora, né? No coração, bota para tocar e vai chorar na presença de Deus.
e vai clamar na presença de Deus. E você vai continuar queimando o seu coração intensamente, meus irmãos. Toma isso como responsabilidade na sua vida. Assim como aqueles elementos lá no templo do tabernáculo, que Deus manda dizer para os sacerdotes, toda manhã, é diário, toda manhã, o sacerdote tem que pegar a lenha, tem que botar ali o holocausto em ordem. Você todo dia tem que ter o horário para cuidar do altar, para ele continuar queimando, porque é uma ordem sobre a sua vida. O fogo continuará ardendo sobre o altar, não se apagará. Você só vai ter uma vida de coração queimando se a sua agenda do dia for santificada. Se a sua agenda não se converter, continuar bagunçada, desorganizada, você vai continuar tendo uma vida fraca nessas áreas. Então, você que não tem um horário fixo, já pensa aí. Eu acho que alguns aí já decidiram o horário da Bíblia, né? Ao levantar, ao deitar. Mas um horário para clamar diante do Senhor, para chorar. Talvez você tenha um momento durante o seu dia. Mas tem gente aí que talvez esteja trabalhando em 2 empregos. E chega em casa, tem mulher e filhos. Como é que vai arrumar? De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Bem forte, igreja! Vai, 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 os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Falei para vocês, né, que a tempestade veio, os discípulos ficaram apavorados e foram acordar Jesus. Mestre, não se te dá que morramos. Aí Jesus acorda, não é? E repreende a tempestade. Por que Jesus estava dormindo, gente? Porque trabalhava o dia inteiro, não tinha paz. Mateus 14 mostra Jesus triste porque acabaram de matar João Batista, ele quer ficar sozinho, ele chega no lugar, chega uma multidão, aí começa ele a curar. Era muito trabalho o tempo todo. Acaba esse momento, já no fim da tarde, ele fazendo ali a multiplicação dos pães, o que ele vai fazer? Ele sobe um monte para orar. Irmãos, o que acontece? Eu falei para vocês lá, aquele que trabalha de dia e ora nas madrugadas, dorme na tempestade. Pega essa chave aí para você. Para a sua vida, dormir é algo muito importante para a sua saúde. Mas existe algo mais importante que dormir, que é você orar. Amém? Terceira e última coisa, Bíblia, oração e igreja. Irmãos, recentemente, o Senhor me mostrou na palavra, lá na primeira carta de João, se não me engano, um ensino a respeito do anticristo. E que o espírito do anticristo, ele opera na seguinte direção. O espírito do anticristo, ele é alguém que saiu do meio da igreja. E aí, João vai falar assim, saíram de nós porque não eram dos nossos. O espírito do anticristo sempre movimenta as pessoas na direção contrária da igreja. Enquanto você vê o Espírito Santo causando perseverança na igreja, a igreja cheia do Espírito Santo no livro de Atos, era todas as programações da igreja, era culto de palavra, doutrina dos apóstolos, era culto de oração, era momento de comunhão nas casas, tudo relacionado à vida de igreja, o Espírito Santo estava ali operando. O espírito do anticristo, ele faz o contrário, ele quer desigrejar as pessoas. Então eu quero que você pense um pouquinho no contexto que a gente vive da igreja moderna, da igreja contemporânea. Você conhece alguém que já foi firme na igreja e hoje não está em lugar nenhum? Ou está numa religião de invocação de espíritos, por exemplo? Quem conhece alguém que já esteve forte na igreja e hoje está fora da igreja? Irmãos, isso na minha infância era algo muito anormal. A gente chamava a pessoa de, nossa, fulano se desviou. Era um caso muito isolado. Hoje a gente tem uma parcela da população
que se declara evangélico não praticante, que não está em lugar nenhum. Gente que usa a desculpa de o sistema está errado, a igreja fez um negócio errado, o pastor fulano caiu, para parar de obedecer a palavra naquilo que diz respeito, de não deixar de congregar. A Bíblia fala para a gente continuar congregando. Eu quero falar uma coisa para vocês, e eu quero que você não me entenda mal. Porque quando um pastor chega e fala para a igreja, vim para a igreja num dia de chuva, como esse, por exemplo, as pessoas normalmente falam, nossa, mas esse pastor aí é muito carrasco, que não sei o quê, pastor quer a igreja cheia, não se importa com a dor das pessoas. Irmãos, eu prefiro não julgar, cada pessoa que eu não vejo aqui, eu imagino que aconteceu alguma coisa séria. Por exemplo, uma irmã me mandou uma mensagem antes do culto falando, pastor, eu não vou estar aí hoje porque fui reparar o meu telhado, subi na escada, estava lá na hora de descer, caí, me machuquei. Meu Deus do céu, aconteceu um acidente, ela não está aqui. Mas eu quero que você entenda, não é cobrança de pastor que quer ver a igreja cheia. Eu me alegro em ver uma igreja cheia, ver gente sedenta pela presença do Senhor. Mas eu quero que você entenda, você sair da sua casa e vir para um culto, é saúde para você. Às vezes, você não dá tanta importância para o que acontece aqui na sua igreja. Existem pessoas que dão um valor muito grande a congresso, a evento, a não sei o que, a coisas longe, mas o que mantém você realmente forte, não é o churrasco que você comeu um dia num rodízio que você foi, é o feijão com arroz da mamãe de todo dia. É esse alimento de todo dia na igreja que vai fazer você permanecer firme na presença do Senhor. E eu volto a trazer a lembrança de vocês, aquilo que a gente tem no início da história da igreja primitiva. A igreja estava cheia do Espírito Santo. E o texto faz questão de associar isso, a eles estarem cheios do Espírito Santo, a eles perseverarem em tudo que era relacionado à vida da igreja. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo tem prazer na igreja. E é por isso que o anticristo quer você frustrado, com raiva dos irmãos, chateado com um e com o outro, magoado com o pastor, para você não ter prazer de estar no meio do povo de Deus. Não se engane, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer congregar. Ela tem prazer de estar no meio dessa algazarra de adoração. Ela tem prazer de estar querendo estar no momento de palavra. Por quê, meus irmãos? Você vê lá na Bíblia, é bíblico. O Espírito Santo vem e move as pessoas nessa direção. Então, repreende na sua vida. Hoje, por exemplo, está chovendo. E eu sei que muitas pessoas ainda estão tendo dificuldades, talvez, com relação ao telhado, dificuldade com transporte e muitas outras questões. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, se fosse trabalho e se fosse a escola, você faltaria? O que eu percebo na igreja moderna, e eu posso falar isso com categoria, porque eu estou há mais de 40 anos servindo ao Senhor dentro da igreja. Eu nasci como filho de missionário, pastor, lá no Nordeste, aceitei Jesus com 4 anos de idade, então eu tenho exatamente 40 anos de crente, tá vendo? Por isso que eu estou com essa barba branca aqui. Irmãos, a gente pode ver que o reino de Deus, ele não tem sido prioridade para a igreja moderna. Porque todo o resto da vida se torna primeiro lugar. Qualquer coisinha que acontece é um motivo perfeito para se ficar em casa. E hoje ainda tem a live, né, que é uma bênção para uns e uma maldição para outros. Porque hoje eu vou ficar de casa porque eu vou ver pela live. Quem está vendo a live está assistindo o culto, mas não está na comunhão dos irmãos. Não está acontecendo aquilo que precisava, entendeu? Eu não sou aqui aquele que vai dizer, você precisa estar em todos os cultos que acontecem durante a semana. Porque nem eu estou, meus irmãos, não dou conta. Graças a Deus, a nossa igreja tem muita coisa. Mas você passar uma semana inteira e se contentar em ser um crente domingueiro, como diz alguns, algo errado não está certo. Você precisa consertar isso na sua vida. Você quer queimar o seu coração? Parte para cima. É Bíblia, é oração, mas é igreja também. É você passar por cima muitas vezes da sua alma doente, que não quer ver ninguém, e vir a si mesmo, e sair daqui fortalecido.
É muitas vezes você vir e pensar assim, tá, hoje não teve lá uma grande revelação, nem gostei do pregador que pregou hoje, né? Mas você entender, eu vim e de alguma forma eu creio na palavra, que isso está fortalecendo a minha vida. Eu estou aqui meditando, tendo prazer na palavra, estou me esforçando aqui na comunhão dos irmãos, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vou passar por cima da chuva que for. Irmãos, eu me lembro de uma quarta-feira chuvosa, uns anos atrás, que a gente estava na seguinte situação, tínhamos derrubado o telhado pequeno, do templo pequeno, tinha derrubado tudo, né? E esse lugar aqui estava ainda em construção, foi um mês reunido a céu aberto. E chegava no domingo, a gente orava para não chover na hora do culto, e às vezes parava de chover um pouquinho antes do culto, voltava a chover um pouquinho depois do culto, era só o tempo da gente botar as cadeiras, botar equipamento e tudo e juntar. Mas os cultos de dia de semana, como normalmente vem menos gente, a gente fazia ali no prédio. Então eu me lembro de um culto de quarta-feira, que estava chuvoso, e aí eu levei todo mundo e coloquei lá em cima, na última sala, lá no alto, de frente para a sala da dança, aquela sala ali. E meus irmãos, e veio um grupo que não era tão expressivo, mas foi suficiente para encher aquela sala, sabe? O pessoal enfrentou uma chuvada e veio para cá num culto de dia de semana, para subir a escada ainda, chegar lá no último andar. E foi uma mensagem sobre o Espírito Santo. Irmãos, e pensa num derramar da presença de Deus sobre nós. Aquela sala virou um liquidificador humano, sabe? Todo mundo ali daquele jeito que vocês podem imaginar, quem já viu sabe, né? Apertado ali, realmente a glória foi muito grande. As experiências mais legais, meus irmãos, são aquelas que tipo assim, tá tudo dizendo, mostrando, né, tentando, conspirando para você não vir, e você vem assim mesmo. Eu acho que Deus olha e fala assim, rapaz, você está com vontade mesmo de buscar, hein? Está doido? Mesmo debaixo dessa chuva? Deixa eu derramar então algo de muito especial sobre você. Então derrama do Espírito Santo, derrama a resposta de oração, derrama aquela palavra que era o que você estava precisando ouvir, sabe? E é maravilhoso. Então assim, seja igreja, dá um jeito, vem, mas não seja também meramente um espectador daquilo que está acontecendo. Ache o seu lugar. Eu coloquei lá no grupo dos encontristas uma recomendação de uma mensagem. Irmãos, aquela mensagem é muito importante. Eu queria mesmo que todo mundo já assistisse. Eu vou falar o nome dela aqui, porque quem estiver assistindo só esse vídeo, que não tem nada a ver aí com o retiro, vai poder anotar e pesquisar aí no YouTube. Que é essa daqui, ó. Conheça seu chamado, percorra seu destino. Você vai no YouTube, procura lá, Pastor Clériston, conheça seu chamado, percorra seu destino. Essa mensagem vai ajudar você a olhar para a sua própria vida e ver que Deus escondeu o seu chamado na sua própria história. Você vai ver quais são os seus dons espirituais, você vai ver qual é o chamado específico que Deus te chamou para trilhar. E só isso aí já vai te ajudar a achar o seu lugar dentro da igreja. Mas eu ainda tenho mais uma dica. Se oferece para aquilo que estiverem precisando de ajuda. Estão precisando carregar cadeira, sou eu. Estão precisando de ajuda para fazer o lanche dos adolescentes, o lanche das crianças, sou eu. Vai se lançando em tudo, esteja disponível para Deus em tudo aquilo que tiver ao seu alcance. E Deus naturalmente vai te aproximando dele nessa questão do serviço, e você vai crescer nesse entendimento. Irmãos, toda parte do seu corpo tem uma função. Um membro do corpo, fora do corpo, se eu cortar a minha mão e jogar para lá, ela não é mais corpo, ela é uma carne morta ou morrendo. E é assim que está muita gente. Mas também, uma mão costurada aqui no corpo, que não se mexe, também não está sendo parte do corpo. Não seja essa mão costurada, seja alguém funcional dentro da sua igreja. Numa família saudável, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel. Amém, meus irmãos? Então vamos relembrar aí as 4 coisas para você deixar o altar pegando fogo. Primeira coisa,
Vamos lá, pastor Marcos André está ali com a mensagem na ponta da língua, porque a última, inclusive, foi ele que ministrou, né? Dominando aí o conteúdo. A próxima vai ser você também. Vamos lá. A primeira é? Caiu, levantou. Você vai cometer algum erro. Você vai cair. Se arrependa de verdade. Se quebranta e se acerta e se levanta. Não aceite permanecer caído. Segunda coisa, Bíblia. Tem coisas que você já acertou hoje sobre a sua rotina da Bíblia. Amém? Oração. Definiu o seu horário de busca ao Senhor. Glória a Deus. Fortaleceu nessa questão. E por fim, igreja. É disciplina, meus irmãos. As três coisas têm a ver com disciplina, não tem a ver com emoção. Se a gente for fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, a gente só vai fazer coisa errada. Não é o que a gente tem vontade de fazer, é aquilo que a gente precisa fazer. Muitas vezes a nossa alma quer ficar em casa debaixo da coberta, triste, chorando, sem ver ninguém reclamando da vida. Fala para minha alma, quem manda aqui sou eu. Eu vou para a igreja e você vai comigo, vai ser tratada. Amém? Fica de pé, deixa eu orar pela sua vida. Pai, eu oro nesse momento não só por esses que estão aqui, mas por todos aqueles que estiveram no retiro e não puderam estar aqui hoje, meu Pai, estão em outra igreja ou estão na equipe de preparação lá atrás para o fim de semana. Eu peço por todos eles, meu Pai, que o Senhor venha fortalecê-los e que essa palavra sobre o altar do Senhor se cumpra sobre a vida de cada um, que o fogo arda continuamente sobre o altar e não se apague, meu Deus. Nos ajude a ser a igreja dos teus sonhos. Que o Senhor olhe para nós e diga, é isso que eu sempre quis que uma igreja fosse. Que o teu Espírito em nós nos leve à perseverança, que a gente persevere na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, em tudo que o Senhor tem para nós. Que cada um aqui seja fortalecido pelo Senhor, meu Pai. Mais uma vez eu oro pelo que temos pela frente, meu Deus, o culto das crianças amanhã, que o Senhor fale poderosamente com essas crianças, sustente e use toda a equipe, meu Pai. Eu oro também, meu Deus, pelo nosso culto da ressurreição e o culto de domingo à noite, que muitas pessoas se convertam ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe cada um. Vão na paz.